Boa tarde, aqui é boa tarde a vocês que estão participando aí do curso de dimensionamento de motores elétricos, né? Pessoal que está aí acompanhando via videoaula no YouTube, ou o pessoal do Polo Gesseiro do Araripe, que está participando do projeto de eficiência produtiva do gesso, tá? Estamos aí, vamos entrando aí na nossa, posso chamar de última aula, porque a próxima já será o exercício que vocês terão que executar, um exercício prático, né? Para que a gente possa emitir aí o certificado, o diploma para vocês. Lembrando que para o Polo, né, quem está fazendo esse curso, vai receber aí gratuitamente o certificado em mãos. Para quem está fazendo esse curso via YouTube, a gente tem uma taxa simbólica e vocês vão ter essa informação no descritivo do vídeo, pode fazer o pagamento, fazer o exercício, né, da próxima aula e dando tudo certo, você aí vai poder também receber o seu certificado em PDF via e-mail, tá? Bom, nessa aula de hoje a gente vai ter um caso muito prático relacionado a dimensionamento de motores elétricos, tá? Então a gente vai ver quais são algumas especificações, né, informações que você vai coletar aí na sua empresa para que você possa aí chegar à conclusão das características ou das especificações para fazer aquela respectiva solicitação. Então nessa aula de hoje a gente vai desde a definição das especificações técnicas relacionadas ao motor até o acesso ao site da WEG, né? WEG Sestari, onde a gente vai poder visualizar lá as opções, né? E selecionar as mesmas que a gente chegou para que ele possa indicar para a gente qual o motor mais adequado, qual a especificação mais adequada para aquele respectivo uso, tá bom? Espero que vocês gostem da aula de hoje e fiquem com ela aí. Então, agora vamos para um caso prático, né, de seleção de um motor elétrico, tá? Nós temos aqui um PBL, que é uma metodologia onde a gente coloca um problema e a gente tenta encontrar a solução desse problema para a gente poder aprender assim, né? Então, a gente vai dimensionar um motor sabendo as seguintes informações. Então, vejam aí na tela. Primeiro, o motor é utilizado, né, na indústria, para um elevador de canecas. Segundo, possui inversor de frequência, tá? Ele necessita de uma rotação de 1.200 RPM, baseado na velocidade, né, que ele precisa. Peso total de 25 kg, seria a carga total. Considerando já o equipamento, tá, também, não só o material em si que ele está levando. A distância até o eixo de rotação de 0,2 metros. O funcionamento dele vai ser contínuo, tá, sem parar. Rotação no único sentido. A temperatura de funcionamento 35 graus Celsius e o motor vai ficar exposto a pó. Então, basicamente, essas são as condições que a gente tem, condições iniciais. Bom, entendendo que a gente está fornecendo, né, o motor para uma indústria, a gente já tem a consciência de que a gente está falando de um motor trifásico, né? Então, esse motor aí, ele vai evitar uma queda inoportuna de energia, né? Então, as vantagens do motor trifásico: utiliza a menor quantidade de cobre, alumínio, a potência total nunca ela é nula, e esses motores eles são menores que os motores monofásicos, né? Que são grandões. Então, de toda forma, você já entende quando a gente fala que é um motor para a indústria, que será aí um motor trifásico, né? Ao contrário, por exemplo, nas zonas rurais, por exemplo, que a gente tem pouca alimentação, pouca necessidade, né, de potência, então a gente vai ter sistemas bifásicos, tem poucos equipamentos ligados na rede, por exemplo. Então é um pouco diferente a zona rural da zona industrial, tá? Então, entendendo disso, sabemos que o motor ele tem que ser trifásico. Na sequência, a gente descobre que esse motor ele vai ficar ligado a um inversor de frequência. Isso é muito importante, gente, no dimensionamento, porque a gente vai entender que essa frequência passa a não ser tão importante, essa definição da frequência, né? Então, a gente certamente não vai ser necessário redutor e não vai ser necessário polia, porque ele faz esse ajuste de velocidade baseado na potência aí que fornecida, né? No que ele repassa, digamos assim, para o equipamento. Então, se possui inversor de frequência, é importante a gente saber disso na hora da definição e da escolha do respectivo motor. Entendendo a rotação, né, baseado na velocidade que eu preciso do giro, né, dessas canecas,
eu coloquei aqui, no caso, 1.200 RPM para a gente usar como modelo, né? Rotações por minuto. Eu vou ter a definição de polos, né? E uma base de frequência, porque como eu falei para vocês, com o inversor a gente já tem um respectivo ajuste. Mas de toda forma, a gente vai dimensionar por conta da rotação. Então a gente vai ter aí uma velocidade de 60 Hz, né? Que é o de 1.200 rotações por minuto, e com 6 polos, que é o que vocês estão vendo aqui. Então a rotação vai dizer para a gente aí, né, a quantidade de polos e a respectiva frequência na hora da minha escolha. Então, a rotação, a carga e a distância do eixo de rotação vai nos permitir chegar na potência do respectivo motor, que é uma das informações mais importantes. Então vamos por partes para vocês entenderem aqui, ó. Então, o que acontece? Como é que a gente calcula o torque? É a distância do eixo de rotação, tá? Considerando que esse motor está acoplado diretamente à máquina, tá? Vezes o peso. O peso, eu vou multiplicar a quantidade de quilos, né? A massa, 22 quilos, que ele vai precisar levantar, considerando equipamento e carga, vezes 9,81, que seria a gravidade. Então, a gente vai ter um torque aí, considerando esse cálculo, de 43,164 newton-metros. Então já achamos o torque, tá? Claro que se for ligado na polia, a gente tem que considerar aquela questão das polias que a gente conversou, né, na aula passada. Potência 1.200 RPM, agora, né? Rotações por minuto, vezes o torque, é assim que eu vou achar a potência. Então, 1.200 RPM vezes 43,164 newton-metros, a gente vai ter uma potência aí de 51,797 watts de potência. Transformando em quilowatts, eu vou dividir por 1.000, então a gente vai ter aí 52 quilowatts, tá? Só que seria interessante eu converter isso em cavalos, que é basicamente a unidade mais utilizada para definir potência. Então a gente vai ter aí 40, no caso, né, para definir a respectiva potência. Vai ter a multiplicação dos 52 kW vezes 1,35962, que é a fórmula para transformar em potência. Então a potência do motor em cavalos vai ser em torno de 70,7 CV, que é o que a gente está precisando para essa operação. Na sequência, nós entendemos que o motor ele vai funcionar de forma contínua, tá? Tem um funcionamento contínuo. E isso leva ele a um regime S1, que é o que eu vou ter que identificar também na hora que eu for definir aí o tipo de motor. É bom salientar o seguinte, gente, com vocês. Na verdade, o projeto do motor ele é feito, né? Ele é para ser com funcionamento intermitente, com paradas, com regime contínuo. Então eu posso mudar aqui, tá? Isso vai mudar o projeto do respectivo motor e tornar ele mais adequado àquele respectivo uso. Contudo, vale salientar que aqui no exemplo a gente está considerando ele como contínuo, tá? Então eu joguei na escala S1. A direção da rotação, que é importante, né? Porque nesse caso aqui a gente está colocando um único sentido, então ele rotaciona para um único lado, né? Então ele vai entrar na característica de motor comum, né? Não vai ser um motor especial que tem esses dois sentidos ou tipos de rotação. O ambiente que ele vai estar exposto, 35 graus, exposto ao pó. A carcaça do motor por si só ela já é projetada para que você não tenha entrada, né, de material, de pó, de fuligem. Então, é claro que é conveniente que se haja mesmo assim uma limpeza contínua. Um ambiente de 35 graus pode ser considerado um ambiente aí com temperatura não tão alta, né, digamos assim. Isso basicamente vai dizer para a gente que a gente não está precisando de um motor, por exemplo, gente, que precisa estar adequado a um ambiente específico, uma área classificada, por exemplo, né? Uma área passiva de explosão. É uma área comum e que você vai ter aquela respectiva utilização do motor. Então, como é que a gente vai classificar? Vejam só, depois dessa conversa, chegamos na especificação do nosso motor. Vai ser um motor trifásico, 60 Hz, de 6 polos. A potência vai ser em torno de 75 cavalos, né? 71 cavalos, eu coloquei 75, porque no catálogo da Vegas vai ser 75.
O regime vai ser S1, que eu falei para vocês que é contínuo, né, sentido único, e para a área não classificada, tá? Existem outros detalhes que é requerido no site da VEG, porque no site da VEG é importantíssimo. O catálogo da VEG, por exemplo, você vai listando lá as características do motor até que você chega em uma única, basicamente, único tipo de motor, tá? Então tem umas características específicas que eu vou relatar para vocês agora aqui. Então vocês vão visualizar agora na tela o site da VEG, eu vou colocar o link no descritivo do vídeo, onde você consegue aí visualizar as características do motor para poder dimensionar adequadamente. Então percebam, ó, do lado esquerdo do site da VEG, percebam que eu já selecionei, tá? Inclusive aqui para a gente poder ver. Eu coloquei norma IEC, que é a norma comum, né? Que relaciona as características e especificações de motores, a frequência 60 Hz, que a gente tinha visto já lá, a tensão nominal, né? Trifásico 220, 380 volts, tá? A polaridade 6 polos, que foi o que a gente viu também, né? Na frequência. A potência aqui, 75 CV, cavalos, que foi o que a gente escolheu, né? No caso, se há algum tipo de flange relacionado ao produto, tá? Se há algum tipo de flange, se ele for acoplado, né, diretamente, tá? No equipamento, então certamente ele vai precisar de um flange. Então, se é FC355, se é FF500, então você vai identificar isso também, tá? No caso, com a fixação do motor, aí, que é o que ele chama de pés aqui, ó. Se você colocar o mouse em cima dessa letrinha, desse i azulzinho, você vai conseguir perceber um detalhe maior a respeito daquela especificação. Então o pés, ó, é referente à forma construtiva do motor, a maneira na qual o motor é fixo na aplicação. Então tem ou não tem pés, né? Isso aqui vai dizer. A caixa, né, do motor, que aí a gente está falando especificamente da caixa de ligação do motor, à vista, né? No caso do eixo em si, da ponta do eixo, se é à esquerda, se é à direita, se é no topo. Então, se você colocar também o mouse, você vai entender bem legal, vai entender melhor o que é que eu estou querendo dizer, né? Olhando para a imagem que aparece no site. Por isso que a visita ao site da VEG, ao link que eu coloquei aqui no descritivo, é fundamental. E não custa nada, gente. Você clica lá, faz a seleção, passa pelas caixinhas azuis que você vai conseguir visualizar aí o que é que eu estou querendo dizer, tá? Essa questão da localização. A unidade de medida que está sendo utilizada, que é quilogramas newton-metro, né? Para definição. E a potência aí, se é quilowatts ou se é HP, se é cavalo vapor. Então, basicamente, quando você seleciona tudo isso, o site da VEG já vai te mostrar do lado direito aqui o respectivo motor, o rendimento do motor. É muito bom, é muito fácil de você identificar. Isso facilita muito para quem está escolhendo o respectivo motor, tá bom? Bom, espero que tenham gostado, tá? Acho que foi bem instrutivo aí, deve ter sido para vocês. Eu estive num polo há mais ou menos uma semana, acho que uns 15 dias atrás. Precisei voltar porque tivemos um problema, mas aí veio essa questão das chuvas aqui em Recife, esse caos que vocês estão sabendo, né, o pessoal do polo aí. E nós estaremos de volta aí no polo na próxima semana. Já começamos a agendar com algumas empresas aí, tá bom? Então na semana que vem já vai estar por aí para dar continuidade ao projeto de eficiência produtiva do gesso, junto com as empresas. E é isso. E aguardem aí a próxima aula e o exercício final para que vocês possam fazer o exercício e poder aí ter o seu certificado de dimensionamento de motores elétricos, que é importante, tá? E agrega muito ao currículo e ao seu conhecimento aí como empresário e como empreendedor, tá bom? Até a próxima aula.